O enigma do nada. O vazio absoluto é uma ideia que desafia a imaginação. Pensar em um estado sem matéria, energia, espaço ou tempo parece impossível. Cada tentativa de conceber um nada total encontra limites, pois a mente humana busca preencher o silêncio com imagens ou conceitos, mesmo antes de qualquer coisa existir. Mesmo no silêncio mais profundo, a consciência tende a criar formas, cores ou sons imaginários. Essa necessidade de preencher lacunas mostra que o nada absoluto não é apenas físico, mas também cognitivo. A mente humana precisa de referências para compreender o vazio que a ciência tenta descrever. Na física moderna, o conceito de vácuo absoluto não existe. Espaços aparentemente vazios estão repletos de campos energéticos e flutuações quânticas. Partículas surgem e desaparecem continuamente, revelando que o vazio físico nunca é realmente sem substância. Mesmo o espaço entre estrelas e galáxias contém energia mínima, conhecida como energia do ponto zero. Essa energia sutil mantém propriedades mensuráveis e influencia a gravidade e a expansão do universo, mostrando que o cosmos nunca foi um nada total. Antes do surgimento do universo observável, modelos cosmológicos sugerem a presença de potenciais energéticos ou flutuações quânticas. Um verdadeiro nada físico não é necessário para que o universo exista. A existência parece emergir de possibilidades latentes, não de um vazio completo. Filósofos refletiram sobre o nada de forma existencial. Heidegger e Sartre observaram que o vazio não é apenas ausência física, mas experiência subjetiva. O nada representa silêncio, ausência de sentido ou sensação de perda, provocando reflexão sobre limites do ser e consciência. Tentar imaginar um vazio total gera paradoxo. A mente cria sempre algum tipo de estrutura, seja espaço, tempo ou percepção. O absurdo surge da impossibilidade de conceber um absoluto, transformando o nada em desafio intelectual e poético que atravessa ciência e filosofia. O vazio também aparece como metáfora na literatura e na poesia. Representa solidão, incerteza e contemplação. A ausência de tudo transforma-se em palco para pensamentos e emoções, permitindo refletir sobre a fragilidade da existência e a busca incessante por significado. Mesmo o espaço mais isolado produz efeitos mensuráveis. Flutuações quânticas indicam que partículas podem surgir do nada aparente. Assim, o vazio físico nunca é absoluto, mas sempre contém potencial, revelando que a realidade é menos desprovida de substância do que a imaginação sugere. A tentativa de compreender o nada revela limites da percepção humana. O cérebro busca padrões, relações de causa e efeito. Questionar o vazio absoluto nos coloca frente a fenômenos que podem ser conhecidos apenas de forma indireta, por meio da matemática e da observação científica. A consciência humana transforma o vazio em reflexo. Pensar no nada é perceber o próprio ser diante de um universo indiferente. O silêncio absoluto funciona como espelho, mostrando nossa curiosidade, a necessidade de sentido e a capacidade de imaginar mundos que não existem fisicamente. O nada absoluto, mesmo sendo inacessível, impulsiona a ciência e a filosofia. Ele estimula perguntas, provoca experimentos e inspira teorias. Cada avanço no conhecimento do universo surge da tentativa de entender esse enigma que nunca se revela completamente. Na prática, o vazio físico nunca é estático. Campos energéticos, partículas e radiação criam movimento e potencial. Mesmo a região mais distante do cosmos está sujeita a interações sutis, mostrando que o nada é sempre relativo, nunca um estado de completa ausência. O paradoxo do nada nos lembra que a existência e o vazio estão interligados. O que parece ausência contém possibilidade e energia. Pensar sobre isso desperta curiosidade, lembrando que o universo é mais complexo do que a mente consegue imaginar em sua totalidade. A contemplação do vazio absoluto também revela limites da linguagem. Nenhuma palavra descreve perfeitamente um estado sem espaço, tempo ou matéria. Isso transforma o nada em ferramenta literária e poética,
permitindo explorar ideias sobre infinito, silêncio e ausência total. Mesmo que não possamos experienciar o vazio absoluto, ele existe como conceito. Sua presença inspira investigação científica, reflexão filosófica e criação artística. O nada não é apenas ausência, mas oportunidade de imaginar, questionar e expandir a compreensão do cosmos. A imaginação humana transforma o impossível em cenário de contemplação. Pensar no nada absoluto leva a reflexões sobre a origem do universo, existência da vida e limites da consciência. Cada pensamento sobre o vazio é também um passo para entender o próprio ser no cosmos infinito. O enigma do nada demonstra que ciência e filosofia se encontram. Enquanto a física descreve campos, partículas e energia, a filosofia questiona sentido, experiência e percepção. Essa união permite explorar conceitos complexos de forma poética, técnica e envolvente, mantendo o mistério do desconhecido. O vazio absoluto nunca foi atingido fisicamente, mas permanece como estímulo para a curiosidade. Pensar no nada nos conecta ao universo e à consciência humana, lembrando que a busca pelo conhecimento é contínua e que cada descoberta revela novas perguntas e possibilidades infinitas. Se você se encantou por esse enigma e quer continuar explorando mistérios do cosmos, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Cada episódio é uma viagem pelo desconhecido, uma oportunidade de se maravilhar e refletir sobre o universo e nossa existência dentro dele. A física do vácuo. O espaço aparentemente vazio nunca está realmente sem presença. Mesmo onde não há estrelas, planetas ou poeira, campos energéticos permeiam tudo. Esse vazio invisível possui propriedades que influenciam o universo de forma sutil, mostrando que a ausência física não é ausência de efeitos. Na mecânica quântica, o vácuo é dinâmico. Partículas surgem e desaparecem continuamente, criando flutuações imprevisíveis. Esse movimento constante indica que mesmo o nada aparente possui atividade, revelando um cosmos que nunca está em repouso completo. O conceito de energia do ponto zero mostra que o vazio tem densidade e pressão. Mesmo na região mais remota do espaço, existe uma energia mínima que influencia gravidade e expansão. Isso prova que o universo contém elementos essenciais, mesmo quando parece não haver nada. Campos quânticos permeiam o espaço em níveis invisíveis. Eles determinam o comportamento de partículas, interações e força da gravidade. O vazio, longe de ser estático, é palco de processos fundamentais que moldam a evolução do cosmos em todas as escalas. Mesmo no espaço intergaláctico, onde estrelas parecem distantes, pequenas flutuações afetam a trajetória de luz e matéria. Esses efeitos sutis revelam que o vazio está cheio de potencial, sendo a base de estruturas e movimentos que formam galáxias, estrelas e planetas. O vácuo não é apenas conceito físico, mas ferramenta para experimentos. Observando partículas virtuais, cientistas entendem interações fundamentais. O estudo das propriedades do vazio fornece informações sobre a origem do universo, forças naturais e limites da realidade perceptível. Mesmo regiões consideradas completamente desprovidas de matéria exibem radiação de fundo. Essa radiação invisível é eco de processos primordiais e mostra que o espaço nunca esteve totalmente vazio. Cada fragmento do cosmos contém registro de sua história, mesmo que microscópico. O vácuo quântico permite fenômenos surpreendentes como o efeito Casimir, em que duas superfícies próximas interagem devido a flutuações do vazio. Isso revela que o nada aparente é, na verdade, ativo, contendo forças que moldam o comportamento físico de objetos próximos. Na física teórica, até buracos negros e o espaço-tempo são influenciados pelo vácuo. A energia invisível contribui para deformações, acelerações e expansões do universo. Assim, o espaço vazio é participante ativo na história cósmica, mesmo sem presença visível de matéria. O vácuo quântico desafia a intuição.
Pensar em um espaço sem substância é impossível, pois a própria física mostra que sempre há atividade. O nada aparente é uma complexa dança de partículas, campos e energia, invisível aos olhos, mas essencial para a existência do universo. Experimentos modernos usam vácuo quase perfeito em laboratórios para testar teorias fundamentais. Observando o comportamento de partículas e luz nesse espaço controlado, cientistas compreendem forças da natureza, propriedades de campos e limitações de modelos que descrevem o cosmos. O conceito de nada na física mostra a diferença entre percepção e realidade. O espaço que parece vazio aos sentidos é um universo cheio de possibilidades, repleto de interações sutis que garantem o funcionamento de tudo, desde átomos até galáxias distantes. Mesmo sem matéria, o vácuo armazena energia potencial. Essa energia influencia a expansão do universo, aceleração de galáxias e estabilidade de sistemas estelares. O vazio se mostra, então, uma força silenciosa, fundamental, mas invisível, sustentando a estrutura cósmica. Flutuações quânticas no vácuo indicam que partículas podem surgir espontaneamente. Esse fenômeno sugere que o universo poderia ter emergido do nada aparente, transformando conceitos filosóficos em possibilidades científicas observáveis e testáveis por experimentos modernos. O vácuo quântico também inspira reflexão filosófica. Se o espaço sempre contém energia e potencial, o que entendemos por ausência? Cada avanço científico revela que o nada é relativo, provocando questionamentos sobre percepção, realidade e limites do conhecimento humano. Mesmo regiões distantes do cosmos mostram evidências de atividade energética invisível. Ondas gravitacionais e radiação de fundo indicam que o vazio não é inerte. A física moderna transforma o nada em cenário ativo, permitindo compreender a origem e evolução do universo de forma precisa. O conceito de vácuo reforça a ligação entre ciência e imaginação. Ele desafia a intuição, instiga a curiosidade e expande horizontes do pensamento. A observação do vazio é também exploração da mente humana, que busca entender o que não pode ser visto diretamente. O estudo do vácuo quântico demonstra que conceitos abstratos podem ter efeitos concretos. Invisível aos olhos, o nada influencia a forma como partículas e forças interagem, moldando a realidade observável. A ausência física se transforma em elemento essencial da existência. O vácuo revela que até o nada tem poder e significado. Energia invisível, flutuações quânticas e campos sutis são a base de toda a matéria e movimento. Pensar no espaço vazio é entender que o cosmos é dinâmico, vivo e cheio de possibilidades, mesmo sem presença visível. O conceito de vácuo quântico mostra que o espaço vazio nunca foi realmente inerte. Ele contém energia, potencial e movimento invisíveis. A compreensão dessa realidade desafia a percepção humana, transformando o nada em um elemento ativo e essencial da estrutura e evolução do universo. Antes do universo. Antes do universo observável, o conceito de espaço e tempo como conhecemos não existia. Não havia estrelas, galáxias ou mesmo partículas. Pensar nesse período exige imaginar uma realidade onde os fundamentos da física ainda não haviam se manifestado. Modelos cosmológicos sugerem que existia um estado de energia latente, potencialmente instável. Essa energia continha as sementes de tudo que surgiria depois. O que parecia vazio era, na verdade, um palco para possibilidades infinitas que ainda não haviam se concretizado. A física teórica propõe que o universo pode ter surgido de flutuações quânticas nesse estado primitivo. Mesmo sem espaço ou tempo definidos, essas flutuações criaram condições para que o cosmos emergisse em expansão, transformando potencial em realidade observável. Antes da criação de partículas e forças, existia uma simetria fundamental. Toda a energia estava equilibrada e não havia distinção entre matéria e antimatéria. Esse equilíbrio absoluto era silencioso, invisível e invisivelmente potente, preparando o terreno para a emergência do universo. O nada aparente antes do universo não era a ausência total.
Ele possuía propriedades invisíveis e potenciais latentes. A ideia de vazio absoluto nesse contexto revela limites da intuição humana e mostra que o conceito de antes é extremamente complexo, quase impossível de conceber. Filósofos e cientistas se encontram nesse ponto. A reflexão sobre o início questiona a causalidade, existência e necessidade de um Criador. O universo, surgindo do que parece nada, desafia definições de causa e efeito e propõe que o surgimento pode ocorrer a partir de possibilidades intrínsecas. Mesmo modelos matemáticos do universo primordial indicam que havia potencial energético distribuído uniformemente. Nenhuma estrutura física existia, mas a energia estava pronta para se manifestar, demonstrando que o que parece vazio pode conter toda a base de existência futura. A inflação cósmica sugere que em frações de segundos após o surgimento, o universo passou por expansão acelerada. Esse processo transformou pequenas flutuações do estado primordial em estruturas macroscópicas, mostrando como o potencial invisível se converte em realidade concreta. A ausência de espaço e tempo, como conhecemos, implica que todos os eventos do universo estavam contidos de forma não linear. O antes e o depois se misturam no conceito teórico, tornando o surgimento do cosmos um fenômeno simultaneamente instantâneo e eterno em potencialidade. Mesmo a matéria ainda não existia. A energia inicial carregava a informação necessária para a formação de partículas fundamentais. Esse estado inicial, quase abstrato, era como um livro em branco, esperando ser escrito pelos processos físicos que definiriam o cosmos. O conceito de singularidade sugere densidade infinita concentrada em um ponto. Esse ponto não é uma esfera física, mas uma representação do limite do conhecimento sobre o universo antes da expansão. Ele simboliza tanto a origem quanto o desafio de compreender o absoluto. Mesmo sem espaço, tempo ou matéria, as leis físicas estavam de certa forma implícitas. O potencial de existência estava presente. O universo emergiu de uma ordem invisível, mostrando que a ausência aparente não implica caos total, mas sim possibilidades organizadas. A física teórica explora ideias de multiverso, onde flutuações quânticas criam universos paralelos a partir de estados de potencial. Essa hipótese amplia a noção do antes, sugerindo que o nada primordial poderia gerar infinitos cosmos, cada um com suas próprias leis. A experiência humana ao contemplar o antes é limitada. Imaginar algo sem espaço, tempo ou causalidade desafia percepção e linguagem. O conceito de antes do universo exige abstração máxima, onde qualquer referência familiar deixa de existir. Mesmo o surgimento do universo não foi um acontecimento isolado. A energia inicial interagia consigo mesma em escala microscópica, preparando padrões que se manifestariam como galáxias, estrelas e planetas. O caos aparente era organizado em potencial. O universo emergiu do nada aparente de forma repentina, mas a energia primordial já continha informações fundamentais. Essa emergência revela que a criação não exige espaço prévio ou matéria, mas sim potencial e condições de manifestação. O conceito de antes desafia a percepção de causalidade. Se tempo não existia, não há passado ou futuro, apenas estado de potencial. A física e a filosofia se encontram ao sugerir que o universo poderia surgir sem causa externa, a partir de possibilidades intrínsecas. O nada primordial é fonte de reflexão poética. Ele simboliza silêncio absoluto, potencial infinito e mistério profundo. Imaginar esse estado conecta ciência, filosofia e literatura, mostrando como conceitos abstratos podem inspirar contemplação sobre origem e existência. A emergência do universo mostra que potencial invisível pode se transformar em realidade concreta. O que parecia ausência total continha energia, informação e possibilidades. O nascimento do cosmos revela que o nada aparente é carregado de poder criativo silencioso e absoluto. Pensar no antes do universo é explorar limites do conhecimento e da imaginação. Mesmo sem espaço, tempo ou matéria,
O potencial inicial deu origem a tudo que existe. Esse capítulo do cosmos nos lembra que o vazio absoluto é um conceito relativo, cheio de possibilidades que desafiam a mente humana. O nada na filosofia. O nada sempre fascinou filósofos e pensadores. Ele não é apenas ausência física, mas conceito que desafia a compreensão. Questionar o vazio é explorar limites da mente humana, confrontando percepção, consciência e a própria definição do que significa existir. Heidegger refletiu sobre o nada como experiência existencial. Para ele, contemplar o vazio é confrontar o ser com sua finitude. O nada não é apenas ausência de coisas, mas espaço para reflexão sobre propósito, existência e a relação do homem com o universo. Sartre observou que o nada está ligado à liberdade humana. O vazio permite escolha e consciência. Sem ausência, não haveria possibilidade de decisão nem percepção de limite. O nada, nesse sentido, não é destrutivo, mas condição para a existência consciente. O vazio filosófico transcende física. Mesmo onde a ciência encontra partículas e energia, a filosofia explora a ausência de sentido, silêncio e potencial. Pensar o nada é refletir sobre experiências internas, sobre solidão, medo e contemplação do universo como metáfora existencial. Filósofos antigos também ponderaram sobre o vazio. Para Parmênides e os pré-socráticos, a ausência completa era impossível de conceber. Tudo que existe é manifestação de ser. O nada absoluto, portanto, é tanto conceito teórico quanto desafio à linguagem e percepção humana. O nada na filosofia é paradoxo. Ele existe como conceito e não existe como realidade tangível. Essa dualidade gera questionamentos sobre limites da razão, consciência e capacidade humana de compreender o universo e a própria existência. O vazio permite contemplação. Quando se pensa no nada, surgem imagens de silêncio, espaço infinito e ausência total. Esses elementos inspiram poesia, literatura e arte, mostrando que o nada filosófico é criativo, provocando reflexão e expressão estética. A experiência do nada também é subjetiva. Meditação, isolamento e silêncio revelam percepção de vazio. O que é físico, mental e existencial se mistura, mostrando que o conceito de nada não é apenas teórico, mas vivido como sensação e experiência interna. O nada filosófico se aproxima do conceito científico de vácuo, mas com diferenças. Na ciência, há energia e flutuações. Na filosofia, não há substância nem medida. O vazio é espaço de contemplação, reflexão e questionamento sobre existência, significado e ser. O vazio absoluto, como conceito filosófico, desafia lógica e linguagem. Pensar em completa ausência de tudo é impossível sem criar referências internas. Cada tentativa revela limites da mente, mostrando que o nada é conceito que desafia percepção e compreensão humanas. Nietzsche também abordou o vazio. Para ele, confrontar o nada é confrontar valores, crenças e sentido da vida. O vazio filosófico não é apenas ausência, mas oportunidade de redefinir princípios, de criar significado em meio ao que parece inexistente. O nada permite contraste. Ele define existência pela ausência, mostrando o valor da presença, da vida e da consciência. A reflexão sobre o vazio revela que cada experiência, cada ser e cada instante adquire significado na oposição ao absoluto silêncio ou ausência. Filósofos modernos exploram nada em relação ao cosmos. O universo poderia emergir do vazio absoluto, mas o potencial latente seria suficiente para criar realidade. Assim, o nada filosófico se cruza com a física teórica, unindo contemplação, especulação e investigação científica. A percepção humana do nada é simbólica. O vazio representa limites, fragilidade, silêncio e solidão. Ele é espelho da condição existencial e da busca por significado, lembrando que compreender o universo também envolve compreender a mente, que observa e questiona. O nada é também espaço de liberdade. Onde não há estrutura, regras ou matéria, existe possibilidade. Na filosofia,
O vazio permite imaginar, criar e transcender, revelando que a ausência não é mera falta, mas condição para a ação, reflexão e consciência. O conceito de nada se manifesta na ética e na moral. Reflexão sobre ausência e limite permite questionar decisões, responsabilidades e escolhas humanas. O vazio, nesse contexto, é instrumento para explorar limites do comportamento e da compreensão do ser. O nada filosófico também dialoga com espiritualidade. Muitos sistemas refletem sobre ausência, silêncio e infinito como meio de compreensão de existência e transcendência. O vazio se torna a metáfora do absoluto, do infinito e do misterioso que ultrapassa a percepção física. Refletir sobre o nada desperta contemplação poética. Escritores e pensadores usam o vazio como metáfora para solidão, medo, silêncio e possibilidades infinitas. O nada se transforma em ferramenta para explorar o universo interior e externo. O nada revela limites do conhecimento humano. Pensar o vazio exige abstração máxima, confrontando intuição, percepção e linguagem. O conceito filosófico mostra que o impossível pode ser explorado como ideia, tornando o vazio ponto de partida para a reflexão profunda. O nada na filosofia não é destrutivo. Ele é estímulo, desafio e oportunidade de contemplação. Refletir sobre o vazio conecta ciência, consciência e arte, mostrando que a ausência pode gerar significado e que pensar o nada é também pensar a existência em sua plenitude. O absurdo da imaginação. Imaginar o nada absoluto é desafio que atravessa ciência e filosofia. A mente humana, acostumada a padrões e relações, encontra dificuldade em conceber a ausência total de matéria, energia, espaço ou tempo, tornando o vazio um enigma que desafia percepção e lógica. O absurdo surge da tentativa de compreender um estado impossível. Cada esforço de visualização leva a preenchimentos mentais. Cores, formas ou movimento surgem involuntariamente. O nada, assim, revela limites da imaginação e paradoxos do pensamento humano. Na física, até o vácuo contém energia mínima e flutuações quânticas. Mesmo onde tudo parece ausente, o universo manifesta atividade invisível. O nada absoluto, portanto, não existe como realidade física, mas permanece provocativo como conceito e desafio intelectual. A imaginação cria mundos a partir do vazio. O cérebro preenche lacunas e projeta possibilidades, demonstrando que o absoluto é inacessível e que o vazio é sempre relativo. O absurdo reside na impossibilidade de experienciar algo totalmente inexistente. A literatura explora o absurdo do nada como metáfora. Poetas e escritores transformam ausência em reflexão, silêncio e contemplação. O vazio torna-se palco de ideias e emoções, revelando que o nada é fértil quando acessado pela criatividade humana. O paradoxo do vazio desafia a percepção temporal. Imaginar a ausência de tempo e espaço, ao mesmo tempo que se pensa no nada, cria tensão cognitiva. A imaginação é, nesse contexto, ferramenta e limite, evidenciando que o impossível revela a profundidade da mente. Mesmo conceitos científicos inspiram a imaginação. Flutuações quânticas e energia do ponto zero sugerem que o vazio não é realmente vazio. O absurdo reside em tentar imaginar algo que, pela própria natureza, nunca pode existir de forma absoluta. O nada aparente é também desafio existencial. A mente busca sentido, causa e estrutura. Ao enfrentar a ausência total, surge a consciência do próprio limite. O vazio se torna espelho da percepção, revelando o espaço entre realidade objetiva e experiência subjetiva. A arte transforma absurdo em experiência contemplativa. Pinturas, poesia e música utilizam o conceito de ausência para criar impacto, despertar reflexão e explorar possibilidades infinitas, mostrando que o vazio pode ser potente sem necessidade de substância física. A matemática propõe abstrações sobre o absoluto. Conceitos de infinito, zero e espaço vazio permitem modelar fenômenos impossíveis de visualizar. O absurdo do nada se torna ferramenta para explorar limites do conhecimento, mesclando lógica,
ciência e imaginação. Mesmo em meditação ou introspecção, o vazio absoluto é inatingível. Pensar no nada revela paradoxos internos, limites de atenção e percepção. O absurdo da imaginação mostra que cada tentativa é também processo de autodescoberta e compreensão de potencial mental. O nada como conceito filosófico desafia a causalidade. Se nada existisse, não haveria começo ou fim, e pensamento humano colapsa diante de paradoxo. A imaginação enfrenta essa impossibilidade, revelando força criativa e tensão cognitiva entre o conhecido e o inconcebível. O absurdo do vazio provoca reflexão sobre existência. Sem contraste entre ser e não ser, não há percepção de vida, espaço ou tempo. O vazio, portanto, é palco conceitual para entender limites da consciência e papel do observador diante do universo. A ciência do vácuo e a filosofia do nada convergem na contemplação do impossível. Enquanto a física mede energia e potencial, a filosofia explora experiência e conceito. O absurdo da imaginação surge da tentativa de unir realidade, teoria e experiência subjetiva. O vazio absoluto é estímulo à criatividade. Pintores, escritores e músicos traduzem ausência em formas, sons e metáforas. Cada tentativa de representar o nada transforma paradoxo em expressão estética, mostrando que o absurdo também pode gerar beleza e reflexão profunda. O nada absoluto revela a fragilidade da linguagem. Nenhuma palavra descreve a ausência total de espaço, tempo, energia e matéria. O absurdo da imaginação mostra que conceitos extremos escapam da comunicação direta, exigindo metáforas, analogias e contemplação silenciosa. Mesmo em teorias cosmológicas, o nada absoluto é improvável. Flutuações quânticas indicam que energia mínima sempre existe. O absurdo da imaginação reside em tentar conceber a ausência total, algo que desafia percepção sensorial, lógica e princípios científicos. O vazio paradoxal é também reflexo do humano. Pensar no nada revela consciência, limites do conhecimento e capacidade de abstração. O absurdo é produtivo. Quanto mais impossível, mais profunda a reflexão sobre existência, potencial e criação do universo interior. O absurdo da imaginação conecta ciência, filosofia e arte. Ele demonstra que o impossível pode ser explorado conceitualmente e poeticamente. Cada tentativa de visualizar o nada absoluto é também viagem pela mente, pelo cosmos e pelos limites do pensamento humano. O nada absoluto jamais será plenamente concebido. Sua impossibilidade, no entanto, alimenta curiosidade, imaginação e reflexão. O absurdo é, então, caminho para compreender limites da consciência, potencial do universo e a capacidade humana de contemplar o que parece impossível. O nada como metáfora. A literatura e a poesia transformam o nada em instrumento de expressão. O vazio absoluto torna-se metáfora do medo humano, da solidão e da finitude. Cada ausência é reinterpretada como espaço de reflexão, permitindo que sentimentos complexos sejam narrados e compreendidos através de palavras e imagens. O vazio como metáfora desperta a consciência da própria existência. Escritores exploram o silêncio, a ausência e o desconhecido para refletir sobre limitações humanas. O nada não é apenas ausência física, mas representação de incerteza, fragilidade e busca por significado em mundos internos e externos. E, na poesia, o nada assume formas simbólicas. Ele pode ser mar, abismo ou horizonte infinito. Cada metáfora conecta percepção emocional e racional, mostrando que o vazio não é passivo, mas ativo na construção de pensamentos e experiências subjetivas que evocam introspecção e contemplação. Romances e contos exploram a ausência de forma narrativa. Personagens confrontam o vazio como expressão de solidão, medo ou perda. A experiência do nada torna-se eixo de desenvolvimento emocional, revelando complexidade da condição humana e capacidade de adaptação a situações de ausência e incerteza. O vazio também é metáfora de possibilidade. Em cenários literários,
espaços sem limites estimulam criatividade e imaginação. A ausência de estrutura física ou social permite que ideias, conceitos e sentimentos se manifestem de forma livre, expandindo fronteiras do pensamento e da experiência estética. Na literatura clássica, o nada é ligado ao destino e à mortalidade. Escritores descrevem silêncio, escuridão e abismos como reflexos do temor humano diante do desconhecido. O vazio funciona como ferramenta simbólica para explorar tensão entre finitude e desejo de transcendência. Poetas modernos exploram o nada como reflexão existencial. A ausência de tudo físico ou emocional é representada em versos curtos, imagens minimalistas e metáforas visuais. O vazio se torna espaço de questionamento sobre propósito, consciência e o lugar do ser humano no cosmos. A ausência de sentido é tema recorrente. Em textos filosófico-literários, o nada simboliza fragilidade, incerteza e busca de identidade. Ele propicia reflexão sobre limites do conhecimento, relacionamentos e sociedade, revelando profundidade do pensamento humano frente ao desconhecido e ao impossível. O vazio pode representar silêncio absoluto. Esse silêncio cria espaço para introspecção, memória e imaginação. Escritores exploram esse recurso para provocar emoções profundas, levando o leitor ou o espectador a confrontar sentimentos de isolamento, medo e contemplação da própria existência. Na poesia abstrata, o nada assume caráter simbólico de transição. O vazio indica passagem, mudança ou transformação. Ele não é destrutivo, mas catalisador de novos significados, permitindo que estruturas narrativas, emocionais e filosóficas se reconstruam dentro do imaginário humano. O nada como metáfora é também ponte entre ciência e arte. Assim como o vácuo quântico revela energia invisível, a literatura sugere que o vazio contém possibilidades. A ausência de elementos perceptíveis torna-se estímulo à criação e reflexão, mostrando que o nada pode gerar pensamento profundo. A metáfora do vazio dialoga com medos universais. Escritores retratam abismos, solidão e ausência de propósito como imagens do desconhecido. Cada representação permite explorar emoções e limitações humanas, tornando o nada não apenas conceito, mas experiência vivida de introspecção e contemplação. O espaço sem conteúdo físico ou social é usado para refletir liberdade. Em obras literárias, a ausência de regras ou restrições simboliza potencial de criação e transformação. O nada torna-se espaço fértil para ideias, desejos e questionamentos sobre identidade, consciência e possibilidades de ação. Na narrativa filosófica, o vazio representa limites da razão. A ausência de elementos concretos força a mente a criar significados e interpretar o silêncio. O nada é, portanto, recurso de reflexão profunda, conectando experiência sensível, pensamento abstrato e percepção da condição humana. O nada é também metáfora de temporalidade. O vazio pode indicar pausas, intervalos ou ausência de continuidade, sugerindo que espaço e tempo não são apenas físicos, mas instrumentos de reflexão literária e poética. Cada lacuna revela ritmo, tensão e expectativa na experiência narrativa. A poesia existencial utiliza o vazio para questionar propósito e significado. O nada simboliza a ausência de respostas prontas e necessidade de reflexão pessoal. O leitor ou espectador é convidado a preencher lacunas, tornando a experiência interativa e emocionalmente intensa. O vazio como metáfora conecta silêncio, memória e emoção. Ele revela que a ausência física ou social não implica a inexistência de impacto. O nada permite explorar pensamentos complexos, traumas, sonhos e medos, criando pontes entre introspecção, literatura e expressão artística. O nada também simboliza espaço de potencial. Ele não representa destruição, mas oportunidade de criação e reinvenção. Escritores exploram essa ideia para refletir sobre liberdade humana, imaginação e capacidade de transformar a ausência em significado, reforçando o poder simbólico do vazio. A metáfora do nada revela a relação entre subjetividade e realidade. Cada vazio interpretado na literatura ou poesia
depende da percepção individual, tornando o conceito plural. O leitor projeta sentimentos, experiências e memórias, transformando o nada em ferramenta de compreensão pessoal e coletiva. O nada como metáfora demonstra que a ausência não significa inatividade. Literatura e poesia mostram que o vazio é espaço fértil para pensamento, emoção e reflexão. A ausência se torna palco para questionamentos sobre existência, propósito e condição humana, transformando o impossível em experiência sensível. Energia do ponto zero. Mesmo onde o espaço parece completamente vazio, existe energia mínima presente. Essa energia invisível, chamada de energia do ponto zero, é um fenômeno fundamental da física quântica, mostrando que o universo nunca é completamente inerte e que o nada aparente está carregado de potencial latente. Na mecânica quântica, partículas surgem e desaparecem continuamente. Esse fenômeno, conhecido como flutuação quântica, ocorre mesmo em vácuo absoluto. Assim, o espaço vazio é produtivo, demonstrando que a ausência física não equivale à inexistência de atividade energética. A energia do ponto zero tem implicações profundas para a cosmologia. Ela influencia a expansão do universo, movimentos de galáxias e forças fundamentais. O que parece ausência total é, na verdade, um mar de atividade imperceptível, sustentando estruturas e processos em todas as escalas. Mesmo em laboratórios na Terra, medições de vácuo quase perfeito mostram efeitos mensuráveis dessa energia. Pequenos campos elétricos e magnéticos podem ser gerados por flutuações quânticas, evidenciando que o vazio contém atividade dinâmica e potencial físico real. O conceito de energia do ponto zero muda a percepção do espaço. O que parecia silencioso, inerte e absoluto revela ser palco de interações invisíveis, com partículas emergindo temporariamente, criando efeitos mensuráveis e sustentando a própria estrutura do universo em nível microscópico. A física mostra que partículas virtuais surgem espontaneamente no vácuo. Elas podem influenciar força da gravidade e comportamento de campos eletromagnéticos. O vazio não é passivo, mas elemento ativo na evolução do cosmos, revelando que energia invisível é fundamental para a existência do universo. Essas flutuações quânticas são temporárias, mas possuem efeitos duradouros. Elas criam interações sutis que moldam o comportamento de partículas reais e podem, teoricamente, gerar matéria. O ponto zero é, portanto, elemento invisível que sustenta fenômenos que observamos. A energia do ponto zero é também responsável por efeitos como Casimir, em que superfícies próximas no vácuo experienciam força devido à presença de partículas virtuais. Esse fenômeno mostra que o vazio aparente contém energia ativa, influenciando sistemas físicos de forma concreta. Mesmo regiões distantes do cosmos, sem estrelas ou poeira, apresentam efeitos dessa energia mínima. Ondas gravitacionais e pequenas perturbações sugerem que o espaço não está inerte. O ponto zero é força silenciosa que permeia todo o universo, mostrando que o vazio é produtivo e dinâmico. O conceito revela que nada é realmente absoluto. Cada fragmento de espaço contém energia latente que poderia gerar efeitos físicos. O universo é menos vazio do que aparenta, e o ponto zero demonstra que a ausência de matéria não significa ausência de potencial ou atividade energética. Em termos teóricos, a energia do ponto zero poderia ter originado o próprio universo. Flutuações quânticas iniciais podem ter sido sementes da expansão cósmica, transformando nada aparente em realidade concreta. Assim, a energia mínima é base de criação e existência. O ponto zero também conecta física e filosofia. O vazio percebido como ausência é repleto de potencial, sugerindo que o nada é relativo e que mesmo a aparente ausência contém possibilidades, questionando limites da percepção humana e do conceito de inexistência total. Experimentos de laboratório utilizam energia do ponto zero para testar limites da física quântica. Observando partículas virtuais e efeitos de flutuação, cientistas compreendem forças fundamentais, gravidade e comportamento da matéria, mostrando que o espaço aparentemente vazio é sempre ativo.
O ponto zero é base para hipóteses de energias emergentes e universos paralelos. A energia invisível sugere que o cosmos é potencialmente infinito em manifestações. Cada flutuação quântica revela a capacidade do vazio de gerar movimento, transformações e interação com matéria real. Mesmo na escala macroscópica, efeitos sutis da energia mínima influenciam estabilidade de átomos, radiação e comportamento de campos eletromagnéticos. O que parecia estático e inerte é, na realidade, espaço vibrante, repleto de atividades invisíveis e potencial energético constante. A compreensão do ponto zero muda a noção de vazio absoluto. O universo não contém apenas matéria e energia observáveis, mas também força invisível, ativa e contínua. O nada aparente é sempre produtivo, evidenciando que a ausência física não equivale à inexistência de fenômenos. O estudo da energia do ponto zero inspira reflexão poética. O vazio, mesmo quando invisível, se mostra carregado de potencial e dinamismo. Cada espaço aparentemente vazio é palco de interações invisíveis, mostrando que o universo é menos silencioso e mais ativo do que podemos perceber. Partículas virtuais que surgem do nada influenciam processos microscópicos e macroscópicos. A energia mínima permeia tudo, tornando o espaço aparente dinâmico e produtivo. O ponto zero revela que a ausência de matéria não significa ausência de movimento, interação ou potencial criativo. O conceito desafia a intuição e percepção humana. O vazio aparente esconde atividade constante e forças invisíveis. Assim, o universo é sempre ativo, e o que parecia silêncio absoluto está carregado de energia, flutuações e possibilidades, mostrando que nada é verdadeiramente inerte. Energia do ponto zero demonstra que o universo é menos vazio do que imaginamos. Cada flutuação, cada partícula virtual, cada campo invisível revela dinamismo constante. O espaço aparentemente inerte é fértil, ativo e cheio de potencial, transformando o nada aparente em força criativa e essencial para a existência. Flutuações quânticas e criação de matéria. No vácuo quântico, o aparente nada esconde atividade constante. Partículas surgem espontaneamente e desaparecem. Essas flutuações são manifestações de energia do ponto zero, revelando que o vazio é sempre dinâmico e que matéria e energia podem emergir do que parecia inexistente. Flutuações quânticas são fenômenos microscópicos, mas com consequências profundas. Pequenas instabilidades no vácuo podem gerar partículas reais, contribuindo para a evolução de sistemas físicos e estruturando o universo em escalas maiores, desde átomos até galáxias. Cada flutuação é temporária, mas suficiente para gerar efeitos mensuráveis. Campos eletromagnéticos, forças nucleares e interações gravitacionais podem ser influenciados por partículas virtuais surgidas do nada, mostrando que o vazio aparente é carregado de potencial criativo e energético. A criação de matéria a partir do vazio não é simples imaginação. Experimentos em física de partículas demonstram que energia pode se transformar em pares de partículas e antipartículas, revelando que o vácuo quântico é palco de processos que desafiam a intuição clássica. Flutuações quânticas estão na origem de fenômenos como radiação de Hawking em buracos negros. Próximo ao horizonte de eventos, partículas surgem e interagem, mostrando que o vazio não é inerte, mas palco de interações fundamentais que moldam o cosmos em níveis extremos. O vácuo quântico evidencia que o conceito de nada absoluto é relativo. Mesmo onde não há matéria detectável, a energia mínima está presente. Cada flutuação representa a possibilidade de surgimento, revelando que o universo é estruturado por potencial invisível mais do que por ausência completa. A física mostra que essas partículas virtuais podem se aniquilar, mas deixam sinais mensuráveis. Campos, forças e energias residuais demonstram que o nada aparente é dinâmico, produzindo efeitos concretos, mesmo quando a existência de matéria é transitória ou imperceptível. Flutuações quânticas contribuem para a estabilidade de átomos e núcleos. Sem essas interações invisíveis,
Matéria observável não poderia se formar da mesma maneira. O universo se estrutura sobre um campo ativo, onde a ausência física se converte em fundamento de existência concreta. O conceito sugere que o universo primitivo surgiu de flutuações quânticas. Pequenas instabilidades no vácuo inicial poderiam gerar partículas, energia e forças, dando início à expansão cósmica. Assim, a criação não exige matéria pré-existente, mas potencial contido no vazio absoluto. Flutuações quânticas explicam fenômenos inesperados. Mesmo em regiões aparentemente desertas, pequenas variações podem gerar ondas, campos e interações. O espaço invisível se revela produtivo, mostrando que o universo é menos estático e mais criativo do que percepção sensorial poderia indicar. Experimentos laboratoriais mostram efeitos do vácuo, como força entre placas metálicas próximas, conhecido como efeito Casimir. Esse fenômeno demonstra que partículas virtuais, surgindo do nada, geram interação física, confirmando que a ausência aparente não significa inatividade absoluta. A energia mínima e as flutuações quânticas indicam que o cosmos é potencialmente infinito em manifestações. Cada instabilidade no vácuo representa oportunidade de criação, mostrando que o nada aparente é base para processos que moldam estruturas microscópicas e macroscópicas. O conceito conecta ciência e filosofia. O nada percebido como ausência contém potencial. Flutuações quânticas mostram que invisível não é inexistente. O universo é menos vazio do que imaginamos, e a criação de partículas do vácuo revela que potencial precede manifestação. A geração de matéria a partir do vácuo é silenciosa e contínua. Cada partícula virtual surge, interage e desaparece, deixando efeitos mensuráveis. O espaço aparente é palco de dinâmica constante, evidenciando que o vazio quântico é base de criatividade e produtividade do cosmos. Flutuações quânticas também podem ter impactos em escalas maiores. Elas influenciam estabilidade de estrelas, evolução de galáxias e distribuição de energia no universo. O nada aparente se transforma em força ativa, demonstrando que invisível e imperceptível é essencial para a existência física. O conceito desafia a intuição humana. Imaginar criação de partículas a partir do vazio é abstrato, mas realidade física confirma fenômeno. O universo é produto de interações invisíveis e silenciosas, mostrando que a ausência de matéria não significa ausência de influência ou atividade. Cada flutuação quântica representa possibilidade infinita. Energia mínima se manifesta como partículas efêmeras que interagem com o mundo real, criando efeitos mensuráveis. O universo, assim, se revela menos estático e mais vivo do que qualquer percepção direta poderia sugerir. Flutuações quânticas conectam microcosmo e macrocosmo. O surgimento de partículas a partir do vácuo é fundamento para fenômenos complexos, da formação de átomos à evolução cósmica. O nada aparente é sempre produtivo e ativo, revelando potencial invisível que sustenta a realidade física. O vácuo quântico redefine conceito de ausência. Partículas surgem do nada, interagem e retornam à energia mínima. Essa dinâmica mostra que invisível é ativo, silencioso, mas decisivo. O universo é menos vazio do que aparenta, sustentado por potencial e energia que escapam à percepção direta. Flutuações quânticas demonstram que matéria e energia podem emergir do vazio aparente. O espaço invisível não é estático nem inerte. Cada instabilidade revela dinamismo fundamental, mostrando que o nada é fértil e que o universo, mesmo no que parece vazio, é cheio de potencial e criação contínua. O vazio e o universo em expansão. O universo não é estático. Desde o Big Bang, ele se expande, criando espaço continuamente. O vazio entre galáxias cresce, mas não é ausência absoluta. Mesmo no espaço mais remoto, energia do ponto zero e flutuações quânticas permeiam o cosmos, tornando o aparente vazio fértil e dinâmico. A expansão cósmica aumenta distâncias sem adicionar matéria. Galáxias se afastam, mas o espaço em si se torna palco de energia invisível.
Esse vazio ativo sugere que a ausência física não é inércia. O universo se molda por potencial latente, mostrando que nada aparente é realmente inativo. O espaço entre estrelas e galáxias parece deserto, mas contém campos, radiação cósmica e partículas virtuais. O vazio é ambiente para processos fundamentais, desde formação de estruturas até propagação de ondas gravitacionais, evidenciando que a ausência de matéria não implica a ausência de atividade. A energia escura, responsável pela aceleração da expansão, é manifestação do vazio ativo em escala cósmica. Ela atua silenciosamente, empurrando galáxias para longe, mostrando que o nada aparente contém força dinâmica, capaz de moldar destino do universo inteiro. Flutuações quânticas em regiões remotas influenciam grandes estruturas. Pequenos efeitos microscópicos geram impactos macroscópicos, indicando que o espaço aparentemente vazio é interconectado, carregado de potencial e atuando como tecido invisível que sustenta a evolução do cosmos. Mesmo na vastidão do espaço interestelar, energia mínima cria radiação de fundo e instabilidades sutis. O vazio cósmico não é silencioso, mas vibrante. Cada ponto do universo contém potencial que interage com matéria, luz e gravidade, revelando que o nada aparente está longe de ser inerte. O conceito de vazio cósmico redefine percepção de espaço. Distâncias imensas não significam ausência total, mas cenário para forças invisíveis. O universo em expansão mostra que a ausência de matéria não limita a atividade, criando palco para processos que mantêm a complexidade e a dinâmica do cosmos. A expansão gera continuidade do vazio. Cada ponto do espaço se afasta, criando oportunidades para novas interações quânticas. O nada aparente se transforma em campo fértil, onde energia e partículas virtuais podem influenciar a evolução de galáxias, estrelas e planetas. A gravidade atua mesmo no vazio. Campos gravitacionais se propagam através do espaço expandido, afetando trajetórias de corpos celestes. O aparente nada contém informação e influência, mostrando que a ausência de matéria não implica a ausência de forças fundamentais que organizam o cosmos. O universo em expansão é menos silencioso do que parece. Radiação cósmica de fundo, partículas virtuais e campos invisíveis mostram que cada região do espaço, mesmo distante de estrelas, é produtiva e dinâmica, transformando o vazio em tecido essencial que sustenta a existência e movimento. O conceito de infinito cósmico dialoga com vazio e expansão. Quanto mais o universo se expande, mais espaço surge, mas nunca vazio absoluto. Energia latente e flutuações quânticas permanecem, mostrando que o nada aparente contém sempre potencial de interação e criação. O vácuo cósmico também é palco de formação estelar. Regiões aparentemente vazias abrigam nuvens de gás e poeira que colapsam sob gravidade, formando estrelas e sistemas planetários. O nada aparente se revela como ambiente fértil para nascimento e evolução de estruturas cósmicas. Flutuações quânticas e energia do ponto zero atuam em todas as escalas. Do microcosmo ao macrocosmo, o vazio não é inerte. O espaço expandido se comporta como tecido ativo, carregado de potencial, influenciando a estrutura do universo, distribuição de matéria e evolução cósmica. O vazio em expansão revela limites da percepção humana. Mesmo vastas regiões sem estrelas contêm processos invisíveis. O nada aparente é dinâmico, ativo e produtivo. O universo não se limita ao visível, mostrando que compreensão do cosmos depende de observar o invisível e o abstrato. Energia escura e flutuações quânticas se entrelaçam com matéria visível, moldando o destino do universo. Cada ponto do espaço vazio contribui para movimento de galáxias, propagação de ondas e estabilidade cósmica, mostrando que a aparente ausência é base para processos fundamentais. A expansão do cosmos sugere que o vazio contém informações sobre sua origem. Estrutura, dinâmica e distribuição de matéria emergem do espaço aparentemente desprovido de conteúdo, mostrando que nada aparente é fértil e essencial para a evolução cósmica em longo prazo.
Mesmo regiões isoladas são conectadas. Campos invisíveis, radiação e partículas virtuais interagem, formando rede sutil que organiza espaço. O nada aparente é tecido que sustenta continuidade, evidenciando que o universo, mesmo em expansão, é menos vazio do que percepção sensorial sugere. O vazio cósmico também inspira reflexão filosófica. A ausência aparente revela limites da mente e percepção. Cada ponto do universo contém potencial latente, mostrando que o nada não é simplesmente ausência, mas elemento fundamental que mantém equilíbrio e evolução do cosmos. A expansão e o vazio mostram que a ausência física não é inércia. O espaço se transforma continuamente, permitindo interação invisível e criação de fenômenos. O universo revela que o nada aparente é espaço ativo, produtivo e essencial para a estrutura e dinâmica cósmica. O vazio do universo em expansão demonstra que o nada nunca é absoluto. Cada ponto do espaço, mesmo distante de estrelas, contém energia, flutuações e potencial criativo. O cosmos é tecido invisível de forças, movimento e possibilidade, transformando o aparente vazio em elemento vital e produtivo. Entre ciência e mistério. O vazio absoluto talvez nunca tenha existido. Cada tentativa de concebê-lo revela limites da percepção e da mente humana. Mesmo a ausência aparente contém potencial, energia mínima e flutuações quânticas. Assim, o nada se torna simultaneamente enigma e ponto de partida para a compreensão do universo. A física quântica mostra que o espaço aparentemente desprovido de matéria é dinâmico. Partículas surgem e desaparecem, campos invisíveis interagem e energia mínima está sempre presente. O nada absoluto não se manifesta, mas sua ideia guia teorias e provoca questionamentos fundamentais sobre a realidade. Na filosofia, o nada é reflexo da consciência e da finitude. Questionar a ausência leva a reflexões sobre existência, tempo e percepção. O vazio é metáfora do desconhecido, da finitude humana e das possibilidades infinitas de pensamento, conectando raciocínio e experiência subjetiva. O nada também inspira arte. Pintores, escritores e poetas usam a ausência como símbolo de silêncio, solidão ou potencial. Cada quadro ou verso transforma o vazio em experiência sensível, mostrando que o aparente nada é fértil, capaz de provocar emoção e reflexão no observador. Energia do ponto zero e flutuações quânticas revelam que o aparente vazio é produtivo. Mesmo no espaço interestelar, partículas virtuais surgem, interagem e desaparecem. O conceito científico demonstra que o nada não é inerte e que potencial e energia permeiam todos os cantos do universo. O universo em expansão amplia o conceito de vazio. Distâncias crescem, mas o espaço é tecido ativo de campos, radiação e partículas virtuais. A ausência de matéria não impede movimento nem interação, mostrando que o aparente nada é força dinâmica que sustenta a evolução cósmica. Flutuações quânticas sugerem que criação e destruição coexistem no vazio. Partículas surgem espontaneamente do nada aparente, revelando que a ausência física não significa a ausência de possibilidade. O cosmos é palco de potencial contínuo, onde o impossível se torna fundamento de realidade. Na literatura, o vazio é usado como metáfora de medo e introspecção. O nada representa incerteza, isolamento e reflexão sobre condição humana. O espaço sem limites físicos ou sociais transforma-se em palco de questionamentos existenciais e poéticos, estimulando consciência e imaginação. O conceito de nada absoluto conecta ciência e filosofia. Experimentos mostram atividade invisível em regiões aparentemente vazias. Filósofos mostram que a ausência inspira pensamento. O vazio é simultaneamente fenômeno real, ideia abstrata e metáfora, ligando percepção, teoria e imaginação. O absurdo do nada evidencia limites da mente humana. Pensar no vazio absoluto provoca tensão cognitiva, revelando incapacidade de experiência direta. Essa impossibilidade, porém, é fértil, desperta curiosidade, reflexão e criatividade,
transformando lacunas em espaço para exploração intelectual. Energia mínima do ponto zero desafia a percepção de inércia. Mesmo regiões distantes contêm atividade invisível que influencia matéria e campos. O nada, que parecia silêncio, é produtivo. O universo demonstra que a ausência não é passividade e que cada ponto do espaço possui potencial latente. A imaginação humana transforma vazio em possibilidade. O nada inspirou conceitos de universos paralelos, infinitos e multiversos. Cada ideia reflete tentativa de preencher a ausência aparente com compreensão, mostrando que questionar o impossível estimula a criatividade e expande limites do pensamento. Na cosmologia, o vazio influencia a estrutura do universo. Galáxias, estrelas e poeira interagem com a energia do ponto zero e flutuações. O espaço aparentemente desprovido de matéria é ativo, provando que a ausência aparente é, na verdade, condição necessária para a organização e evolução cósmica. A literatura explora o nada como pausa e silêncio. Cada lacuna em narrativa ou poesia gera reflexão, tensão ou expectativa. O vazio é usado para intensificar experiências, mostrando que a ausência física ou narrativa pode se tornar elemento criativo capaz de comunicar significado profundo. Na filosofia existencial, o vazio lembra limites do conhecimento e finitude humana. Questionar o nada conecta a consciência ao cosmos. Cada reflexão sobre a ausência desperta curiosidade e senso de maravilha, mostrando que o absurdo do nada é também força que preenche lacunas cognitivas com imaginação. O universo demonstra que ausência não significa inutilidade. Energia mínima, flutuações quânticas e expansão cósmica revelam que o espaço vazio é repleto de fenômenos invisíveis. O nada, mesmo não manifestado diretamente, atua como motor silencioso de processos que sustentam a existência. Arte, ciência e filosofia convergem na contemplação do nada. Cada campo interpreta vazio de maneira própria, físico, simbólico ou conceitual. O resultado é percepção de que a ausência aparente é fértil, misteriosa e produtiva, provocando questionamentos sobre origem, finalidade e possibilidades do universo. O nada absoluto desafia lógica, percepção e intuição. Conceituá-lo leva a paradoxos, mas também gera reflexão criativa. Curiosidade e imaginação preenchem lacunas cognitivas, mostrando que questionar o impossível é fundamental para entender limites do conhecimento, da experiência e da consciência. Entre ciência e mistério, o vazio é ponte para a reflexão sobre existência. O aparente nada é ativo, produtivo e simbólico. Ele conecta fenômenos invisíveis, consciência e criação artística. Cada reflexão sobre o vazio mostra que curiosidade e imaginação são forças que preenchem o espaço do desconhecido. O vazio talvez nunca tenha existido, mas sua ideia revela potencial, mistério e significado. O nada é enigma, metáfora e possibilidade. Questioná-lo conecta a consciência ao cosmos e à criação. E você, se pudesse preencher o nada com uma ideia ou força, o que escolheria criar nesse espaço do desconhecido?